A primeira temporada do podcast Bem que Mamãe Disse é parte das ações de manutenção do Grupo de Teatro Valquírias, contemplado pelo 12º Edital de Incentivo às Artes do Estado do Ceará. Tentativa de gravação número vezes. Oi, gente, eu sou a Jéssica. Oi, gente, eu sou a Shirley. E aí, galera, eu sou a Ana Liz. Somos o grupo de teatro Valquírias e esse é o nosso novo projeto, o podcast Bem que Mamãe Disse. Alguma de vocês quer começar explicando um pouquinho de como a gente chegou nessa ideia? A gente chegou nessa ideia porque no período de encontros virtuais, do nosso isolamento pandêmico, a gente se encontrou e debatia muito a respeito das pesquisas do grupo, né, de teatro, e esses debates que também serviam como estudo, a gente achou que era interessante compartilhar, né, fazer esse novo projeto mais no sentido de compartilhar essas falas, assim, esses pensamentos, acho que foi por aí, né? E também, como todo processo artístico, está muito ligado à nossa vida quanto indivíduo no mundo, né? Então, perpassa, independente do que a gente está criando, perpassa muito do que a gente vive, do que a gente está passando. E toda reunião nossa, a gente sempre começa a falar, né? Ah, aconteceu isso comigo, não sei o que e tal. Exatamente. E aí acaba que vai dando esses desdobramentos, né? Essa é a contribuição, gente. Só besteira. E hoje, nosso primeiro tema, a gente ficou pensando assim, acho que foi uma pergunta. Vamos lá, que é a pergunta, gente. Como manter seu microfone ligado para garantir o seu lugar de fala? Hoje a mulher, né, nós somos mulheres, nós podemos falar e tal a respeito das coisas. Mas mesmo com essa possibilidade da gente falar, de se manter, de falar sobre a gente, de falar sobre nossos problemas, de falar também sobre nossas necessidades. Se alguma vez vocês já se sentiram silenciadas mesmo, assim, né? E aí a gente fica pensando assim, né? Não é nem pensando, de fato é importante a gente ocupar vários espaços por mil questões, por ser um direito, né, de ocupar espaços e estarem fazendo atividades que, dentro de uma questão de construção social e tal, são ocupadas majoritariamente por homens, mas que só a nossa presença é de importância e tal, mas ainda assim não é o suficiente. A gente estava conversando agora há pouco sobre a vereadora, né, que estava lá exercendo sua ação, sua atividade, foi eleita, foi votada, né, passou por todos os processos que todos os outros candidatos e candidatas passaram e desligaram o microfone dela, né? Então, assim, é uma coisa, um estado permanente de luta que se torna cansativo, assim, de que eu vi o vídeo e ela chora, né? Então, quando ela chora, eu senti muito cansaço. É como se eu tivesse sentido o cansaço dela, assim. Aquilo foi um dia que a gente viu, né? Que circulou muito na internet, mas como são os outros dias, né, assim, pra ela, como deve ser exaustivo passar por isso todo santo dia, como também é muito exaustivo pra gente, nas nossas respectivas atividades, a gente repetir coisas, né. Por exemplo, esses dias eu passei por uma situação de que eu tava fazendo uma pergunta relacionada ao audiovisual, e aí o cara foi me responder como se ele estivesse me ensinando a fazer, sendo que é algo que eu sei fazer, né, eu sei fazer, sei executar, mas ele sempre acha que está me ensinando e ele sempre acha que aquilo que ele está falando é importante, eu tenho que seguir aquilo ali, né? E como é chato e você pensar que a gente sempre está nesse lugar de aprendizado. A mulher que precisa aprender com o cara, né? E às vezes essa mulher que está na mesma função, ela está nessa função há muito mais tempo que ele, tem muito mais experiência que ele, mas é como se não aceitasse, né? Assim, é muito cansativo. Imagina todo santo dia você mostrar, eu sei o que eu tô fazendo, eu sei o que eu tô falando, eu sei o que eu tô executando. Ao mesmo tempo que a gente tá nesse lugar de aprendizado, entre aspas, a gente também tem que estar, entre aspas, nesse papel de pedagoga, vamos dizer assim, pedagoga de macho, vamos dizer assim, de eu preciso ser compreensiva, eu preciso ensinar, eu preciso entender, né, ele, porque ele é uma pessoa que não... Como é que eu posso dizer? Teve uma criação diferente, ou pra ele é difícil. Então, pra gente, a gente sempre tem que estar nesses lugares, né? Sempre tem, assim, modo de dizer. Pensando assim sobre a situação de como é complicado, né?
o espaço da desconstrução partir de um ensinamento. Tipo assim, a mulher tem que ensinar a desconstrução do homem na sociedade, de determinadas posturas. É meio que, vou usar o termo de lascar, porque você pensa assim, vou falar um exemplo aqui, vou dar nome aos bois, gente. O marido da Fernanda Lima, super admirado e tal, porque ele tem aquela coisa do homem que tem iniciativa, que dá super apoio, que papapá, e a maioria dos homens comentam, se não dá, é uma concorrência desleal, porque o cara é bonito, faz tudo, papapá. Mas, gente, eu acho que o grande diferencial dele tá na iniciativa. Ela não precisa ficar dizendo pra ele, ei, faça isso, faça aquilo, seja diferente, se desconstrua e reconstrua. Ele tem uma iniciativa própria. E muitas vezes, não é porque ele é bonito. Não é porque ele é. Não é porque ele é porque ele tem uma atitude diferente da maioria dos caras. A atitude da maioria, me diz como é que é. E aí quando aprende, eu vou ensinar pra você como é que você me ensinou. E eu vou lhe ensinar como é que você me ensinou, entendeu? E tem uma outra coisa que eu fico assim, chateada nesse sentido, de desconstrução, de reconstrução, é que se a gente, por exemplo, chega e diz assim, olha, tem que se manter o tempo todo, se manter a calma, manter a calma, manter a calma. Essa história do microfone desligado, você falou assim, a vereadora chorou, né, e tal. E aí eu fico pensando, e se ela tivesse gritado? E se ela tivesse perdido o decoro? Porque ela tava, se eu fosse no lugar dela, eu tinha perdido o decoro. Eu tinha esculhambado todo mundo, não tinha chorado não. Eu tinha gritado no meio daquela plenária lá, falar como é que ela ia ser visualizada. Porque o ambiente político, extremamente mais ocupado, né, por homens, ele é um ambiente em que o que prevalece é o que fala mais alto. Sim. Mas se é uma mulher falando alto, como é que ela vai ser encarada? Como é que ela vai ser colocada ali? No lugar do desequilíbrio? No lugar de, perdeu a razão? Esse chora é fraca? Não serve. Então, são discursos que vão manipulando situações, vão tirando a gente. Desliga o microfone porque não quer ouvir o que a pessoa quer falar. Se ela chorar, ela é fraca. Se ela falar alto, ela é desequilibrada. Entendeu? Aí eu fico pensando sobre essas pequenas manipulações assim, que acontecem. A gente está falando sobre esse aspecto da política, mas isso acontece pelo menos em todas as áreas, assim, sabe? É um dos comportamentos também do relacionamento abusivo, né? Esse lance da vereadora, eu me lembrei da própria Marielle, né? Do discurso lá que ela fez, que ela até, não lembro exatamente, mas eu lembro do final que ela fala que foi legitimamente eleita, né? A galera bate palma pra ela e tal. E pra ver como só estar nesse espaço não é o suficiente, né? Você tem que ficar aquela eterna briga e tal pra se manter, tipo assim, olha, eu tô aqui, esse lugar é meu também, tarará. E como é abusivo essas relações, né? A comunicação é extremamente abusiva e não te escuta, corta a tua voz da forma que for, da maneira... Se naquela situação cortou o microfone, porque era o recurso que se tinha, mas em outra situação vai tentar silenciar de alguma forma, é tentar te ensinar algo que você já sabe, é te dar um parabéns por algo que você sabe que executa bem. Tenho visto assim que muitas pessoas dizem assim, não aguento mais esse mimimi das feministas, né? Como se a gente estivesse falando algum absurdo, ou como se a gente não vivesse isso 24 horas por dia praticamente. Mas à medida que a gente vai sendo e aprendendo a usar o nosso feminismo, porque as questões vão se aparecendo na frente da gente, né? E a gente vai respondendo, né? Aí a gente vai encontrando, assim, como é que cada uma vai encontrar a sua forma de ligar de novo o microfone, é que cada uma vai saber no seu dia a dia, né? Mas assim, por exemplo, a gente sabe que entrevista de emprego para mulher e para homem é diferente. Ninguém pergunta para um homem se ele é pai, e se pergunta é só um informativo. Mas para uma mulher, assim que a entrevista começa, o entrevistador pergunta logo se você é mãe e como você pretende fazer com a logística dos filhos. Sim. Com relação ao horário de trabalho. Se você consegue chegar a tempo, se você consegue sair naquele horário. É uma pergunta sempre como uma intimidação, né? Como assim, eu queria saber aqui como é que é a vida da Shirley aqui e tal. Não, é sempre uma forma assim, você tem filho? Tipo assim, você tem filho, deixa a porta aberta. Se ela tiver filho, ela já sai. Já aproveita a viagem. Próxima.
Exatamente. E aí vem as questões todas que que cada mulher, as que tem e as que não tem filho, lidam todos os dias e constantemente. Que são inúmeras, passa pela nossa cabeça várias aqui. Vocês falaram do microfone que é desligado, se chora é fraca, se grita é louca, mal amada, não transou hoje. A feminista raivosa. Mas aí onde é que tá? A gente também não tem que se sentir culpada, não, gente. Assim, porque eles também levantam os braços e se empurram e se violentam ali. E porque são homens, assim, não foi nada aquilo. E foi, né? Então, assim, acho que a gente tá encontrando a forma. E eu acho que a gente não deve se calar, porque é aquela coisa, né? Abrindo portas para gerações que virão. Uma atitude minha ensina coisas para minha filha, para as pessoas que vêm, assim. Para. Eu sou a Jéssica do futuro e eu tenho umas coisinhas para te contar. Nos dias 26, 27 e 28 de maio de 2023, o grupo de teatro Valquírias estará em curta temporada na Casa Absurda com o espetáculo Ato Confessional número 5. As apresentações de sexta e sábado será às 20 horas e no domingo às 19 horas. Ingressos R$30 inteira e R$15 a meia. A Casa Absurda fica na rua Isaac Meyer, número 108, bairro Aldeota, Fortaleza, Ceará. Bora pro teatro, minha gente! E aí, tá gostando do nosso primeiro episódio? Ele foi instigado com um fato sofrido pela vereadora Camila Rosa, de Aparecida de Goiânia, do estado de Goiás. A vereadora teve seu microfone desligado a pedido do presidente da Câmara. Esta situação ocorreu no ano de 2022. Toda a nossa solidariedade e força a Camila Rosa e a todas as mulheres que em seu cotidiano e ou no dia a dia do exercício de suas profissões enfrentam situações e ou ações de violência. E aí a gente quis começar esse nosso primeiro podcast com essa metáfora do microfone. A gente tentou gravar várias vezes, mas são vários assuntos que atravessam a gente sempre quer falar, quer expor e tal. Então, galera, fiquem atentas, atentos e atentos ao perfil do Instagram das Valquírias, que a gente vai comunicando quando saírem os próximos podcasts. E também por lá a gente vai divulgar os espetáculos que a gente vê em cartaz, Sim, né? a gente vai voltar aí ainda no primeiro semestre com alguns, então fiquem de olho, é isso. Então é isso, gente. Até o próximo e tchau! Tchau, Tchau! Você ouviu o podcast Bem que Mamãe Disse.